Devocional hoje é a oração que destrava milagres. Aleluia. Existem orações que tocam o coração de Deus e liberam milagres. Não é sobre o tamanho das palavras. Olha aí, novamente. Lembra, mãe? Vou lembrar novamente. Lembra que você, naquele dia só fez uma curta oração. Senhor, faz essa chuva parar. Foi o suficiente. O tamanho das palavras. Não foi aquela oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és o Rei dos Reis, soberano, príncipe da paz, pôr na vida, luz do mundo. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, glória, majestade. Nós não estamos mentindo, né? Mas em vez de muitas das vezes nós sermos diretos ao ponto, que é o que Deus espera e quer de nós, a gente faz ali um show, né? Para que isso? Deus é simples. Olha isso, ó. Não é sobre o tamanho das palavras, mas a profundidade do coração. E mesmo que a gente faça o nosso... Gostamos de falar, eu gosto de falar, Deus sabe. Ele olha o profundo. Se tiver ali raso, ele nem escuta. Este devocional vai te mostrar como orar de forma eficaz e destravar os milagres que parecem travados. Prestem atenção. O texto base nós vamos ler lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 1. O que é a oração que destrava milagres? É a oração que nasce da fé e não do desespero. É feita com sinceridade, constância e humildade. Está alinhada com a vontade de Deus. É acompanhada de ação e posicionamento. Exemplo bíblico, Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 20, Ana estava angustiada, mas orou com fé. Ela orou crendo em seu coração. Ela sabia que, mesmo que Deus não tivesse ouvido todas as outras orações que ela fizera de outras vezes, não é que ele não ouviu, é que ele não realizou de todas as vezes em que ela orou. É porque ainda não estava no tempo também. Então, ela orou e continuou orando até que a fé dela se alinhou ali, ó, com o momento perfeito, o tempo perfeito de Cristo. E a sua oração foi atendida. Seu coração estava quebrantado, mas sua boca clamava. Deus ouviu e respondeu com um milagre, o nascimento de Samuel. Uma lição? Deus destrava milagres quando encontra corações sinceros que oram com fé e submissão. As características da oração que destrava milagres. Número 1, fé. Fé é o principal elemento, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aqui, ó. Eu falei assim, mas eu nem vi que estava escrito ali. É em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível do milagre. Você não ora apenas por orar. Você ora crendo que Deus pode agir. E nós temos que crer de uma forma em que o nosso milagre seja palpável. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Exemplo, a mulher com fluxo de sangue.
Lucas capítulo 8, versículo 43 e 48. Não apenas tocou, ela creu. O meu filho, vejam bem, eu o tive em 99, engravidei em 98. Na época, não se tinha a tecnologia que hoje nós temos, né? E as poucas coisas que nós tínhamos, a ultrassonografia, nós, né, não imaginávamos que daria, não dava para ver direito as coisas, né? O sexo do bebê e tudo mais. E a pessoa no SUS, mãe jovem, eles logo achavam que era mais uma parideira, uma dessas perdidas da vida, como eles mesmos falam. Quando eu tive o Felipe no hospital, uma enfermeira teve a ousadia de dizer assim, até ano que vem, eu falei, esse aqui eu nunca mais volto. Um vizinho lá do meu pai, amigo do meu pai, falou assim, mais uma que abriu a porteira. Eu virei pra ele e falei, eu não sou sua filha. Lembra, mãe? Pois é. E assim, isso olha, eu não estava na presença de Deus, vejam bem. Não sou mais essa. E eu me lembro bem. Eu fiz os planos. Eu terei o meu filho com tantos anos. Ele será branquinho, cabelinho enroladinho, lourinho e dos olhos azuis. Quando eu fui ter o meu filho, o médico falou pra mim assim, e vai ser homem ainda por cima. E o médico falou assim pra mim, eu passei a gravidez inteirinha falando isso. O médico falou assim, mãe, você já sabe o que é? Eu falei, olha, doutor, em todas as ultrassonografias que nós fizemos, ele estava de pernas cruzadas. Ah, mãe, porque ele se gerou sentado. Eu falei, pois é, e não deu pra ver? Não, mãe, não deu. Não deu pra ver, doutor. Aí ele, mas você tem algum palpite? Eu falei, tenho, doutor, isso na hora do parto. Tenho, doutor. E o que você acha? Mãe, eu acho que é um menino. Eu tenho certeza, é um menino, doutor. Ele é mesmo? Eu falei, eu digo mais, doutor. Eu falei, parecia uma baiana falando. A sala cheia de médicos e enfermeiros, que o meu parto foi um parto modelo. E lá o pessoal falando, todo mundo rindo, todo mundo conversando. E eles falaram assim, e o que mais, mãe? Eu acho que para me tranquilizarem, né? Aí, e dá mais tempo deles explicarem lá para os outros como é que é um parto, como é que eles devem fazer e onde que está cada órgão, cada camada de barriga, né? Então, eu fui conversando e eu falei, e mais, doutor, ele é branquinho. É mesmo? Mas você é branquinha, né, mãe? O pai do Osh também é? Eu falei, Ele então, vai puxar a vocês. Eu falei, pois é, doutor. Mas tem mais, doutor, quer saber de uma coisa? Ele quero. Eu falei, vai ser lourinho, doutor. Ah, mas aí o pai, ou você também é clarinha, né? E a família lá do pai, ou a sua família tem algum louro? Eu falei, tem, doutor. Ele, então, vai ser lourinho. Aí eu falei, mas doutor, posso falar mais uma coisa? Ele, pode? Fica à vontade, mãe. Eu falei, vai ser branquinho, um menino branquinho, lourinho, dos olhos azuis, doutor. Ele, que é isso, mãe? Assim também já é demais. Eu falei, não, doutor, eu tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Eu falei com tanta fé. Mas eu falei com tanta fé, eu não entendi ali. Eu não entendi. Passei anos achando que foi só o poder das palavras. Não foi só o poder das palavras. Foi a fé. A fé é o combustível do milagre. Você não apenas deve orar, mas olha só, você deve orar crendo que Deus pode agir e fazer. E Deus fez. Me deu um filho homem, branquinho, lourinho, dos olhos azuis, perfeito, como eu pedi a Cristo. Insistência, número 2, insistência, que é o que? Perseverança. Pede,
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Muitos desistem no meio do caminho. A oração que destrava milagres é aquela que insiste, que não cansa de bater. Ora, vocês acham mesmo que Ana estava um belo dia, ela nunca orou na vida dela pedindo por esse milagre. Mas um belo dia ela sentiu no coração e resolveu, vou orar pelo menos uma única vez. Deus vai mesmo? Não. Como eu disse para vocês, Ana orava. Persistentemente e insistentemente orava. Neste dia, ela fez mais uma de suas orações, mas combinou, alinhou Deus, os planos dele, o momento dele, a hora perfeita dele, para com aquela oração, e o milagre aconteceu. E é por isso que nós temos que ter insistência e perseverança, não podemos desistir, porque muitas das vezes o nosso milagre, ele está na próxima oração, e se a gente não a faz, nós o perdemos. Não podemos. É importante demais. Vamos continuar persistindo, insistindo, porque o Senhor nos garante: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Exemplo, a viúva persistente, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8. Jesus contou essa parábola para mostrar que devemos orar sempre e nunca, nunca, nunca desanimar. Quando percebermos que estamos abatidos, devemos nos lembrar que na palavra do Senhor, o Senhor nos garante: abatidos sim, mas não derrotados, tá? E o Senhor, Ele nos sustenta pela destra poderosa dele. Ele ordena aos seus anjos para que acampem ao nosso redor e nos sustentem para que não venhamos tropeçar com nossos pés em pedra. Ele não nos deixa ficarmos prostrados no chão. Se a gente cai, Ele nos levanta mais que depressa, porque somos preciosos para Cristo. Os tombos nos ensinam, e levantar também nos ensinam ao quê? Insistência, perseverança. O tombo pode indicar: calma, eu estou te ouvindo, aguenta mais um pouquinho, calma, você vai conseguir, descansa, já que você levou esse tombo, descansa, respira, eu estou contigo, mas vamos continuar, porque eu te sustento pela tua destra, pela minha destra fiel e poderosa. Aleluia, glória a Deus. 3. Olha isso que eu acabei de falar com vocês. O alinhamento com a vontade de Deus. Olha para isso. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E se todas as outras vezes que eu pedi não estavam alinhados com a vontade de Cristo, não. E tudo tem que estar? Não. A gente tem que sempre estar recebendo o sim de Deus? Não. Nós também temos que receber o não de Deus. Por quê? Porque só Ele sabe qual é o momento certo de quê? De nós recebermos aquela bênção. Muitas das vezes a gente está despreparado, não merece, não sabe nem o que fazer quando recebe aquela bênção. E aí, o que acontece? A gente não desfruta da maneira nem do modo e não damos principalmente a devida honra a Cristo por aquela bênção maravilhosa que recebemos. E quando nós recebemos a bênção na hora certa, que maravilha que é! Meu Deus, que honra, que glória e que satisfação é para o nosso Redentor e Salvador. Primeiro a honra é dele, a glória é dele. Depois em nós. E vocês sabiam
que nós, além de darmos a honra e a glória a Ele, nós também o honramos e o glorificamos com os nossos atos e atitudes. E o que é isso? Cuidando bem da bênção que recebemos. Por quê? Porque passamos muito tempo recebendo o não. Esse não foi o quê? Foi um preparo para Deus nos preparar para chegarmos até o dia de recebermos a bênção. Olha a Ana. Ana, ela passou muitos anos orando, sendo insultada, entristecida, chacotada e muito mais. Mas o quê? Quando ela recebeu a bênção dela, o que ela fez? Ela deu toda a honra e glória ao Senhor Jesus. E levou o menino para morar no templo. O menino é um profeta. Esse profeta é Samuel. E depois vocês acham que acabou. Não. Deus concedeu a Ana filhos e filhas. Ana gerou mais 5 vezes. Tá bom? Dentre meninas e meninos, louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só. Às vezes o milagre está travado porque estamos pedindo o que queremos. E se o que queremos não é o que precisamos ou não é o que Deus quer nos dar? E se o que Ele quer nos dar é algo maior, melhor, e se Ele também não quer nos dar aquilo? E aí? Ah, mas eu vou mudar o meu jeito de falar? Vai sim. Vai ser humilde, vai mudar o seu jeito de falar sim, perante a Deus. Você vai pedir o quê? Clareza. A quem? Ao Espírito Santo. Você vai pedir o quê? Discernimento ao Espírito Santo. Você vai pedir o quê? Direcionamento. A quem? Ao Espírito Santo. Você vai pedir o quê? Espírito Santo de Deus. Eu não sei orar, porque nós não sabemos. Não há um santo na face desta terra que saiba orar, tá bom? Não há. Então, por isso o Senhor Deus Pai, Jesus Cristo, que morreu na cruz por amor às nossas vidas, deixou o Espírito Santo de Deus aqui para ministrar em nós e para ser o nosso intercessor junto ao Pai, porque nós não sabemos orar. Então Ele nos ensina a orar, Ele intercede junto ao Pai, Ele advoga nossas causas, Ele nos educa, Ele nos direciona, nos capacita, nos renova, nos transforma. Ele é tudo de que nós precisamos. Então, vamos o quê? Pedirmos o quê? O socorro dele. Olha, eu não sei orar, eu não sei o que pedir, eu não sei o que fazer. Eu estou pedindo isso aqui há muito tempo. E se não é o que o Senhor quer para a minha vida? Eu preciso saber o que eu devo pedir. E prestem atenção, porque o Senhor vai mostrar. Vejam este exemplo aqui, maravilhoso. O exemplo de Jesus no Getsemane. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42, ele pediu. Ele orou ao Pai. Ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Porque vocês acham mesmo que Jesus Cristo queria lá, saltitante, alegremente, morrer na cruz, passar por tudo que Ele passou por nossas vidas? Todo o pecado do mundo cair sobre as costas de Cristo, sobre a vida de Cristo? Claro que não, né? Ele também era humano. Então ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Então ele pediu, mas se submeteu à vontade do Pai. Olha, prestem atenção. Quando orar pedindo algo, lembrem-se de falar: mas contudo, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu te peço isso, Senhor. Mas eu não sei se está nos seus planos para a minha vida. Eu quero isso, Senhor. Mas seja feita a sua vontade na minha vida, mas esteja preparada para receber um não também, tá? Não fica nessa de eu vou falar assim porque é bonitinho, eu vou falar assim porque é para agradar a Deus e Ele vai me dar. Vai se compadecer, não. Vai nessa não, porque Deus não é como nós, não. Ele é um Deus
Ele é justo, Ele é soberano, Ele é fiel. Se está nos planos dEle, Ele entende, lembrem-se, Ele sabe o nosso futuro e sabe o que é bom e o que não é bom para nós. Então, Ele vai fazer, se for bom para a gente. Se tiver nos planos dEle para a gente, Ele vai fazer. Né, mãe? Ele vai fazer. Quantos anos você passou pedindo a Deus para me curar desse negócio no meu rosto? E o Senhor falou o que para você? Eu vou fazer, mas no momento certo. E o que Ele está fazendo agora? Quantos anos tem, mãe? Quantos anos tem? Eu era adolescente, eu estou com quase 45 anos. Quantos anos tem? Humildade é muito importante. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A oração orgulhosa não chega no céu. Não chega ao céu. A humildade abre portas que a força não consegue arrombar. Exemplo, o publicano e o fariseu. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês vão ler lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. O publicano orou com humildade e foi justificado. O fariseu estava lá: Senhor, porque eu me santifiquei e estou aqui puro, imaculado, não igual esse homem aqui que está do meu lado, todo fedido, sujo. Eu estou aqui diante da sua presença para te adorar. Mas que oração é essa? Isso não chega aos olhos do Senhor, não. Aos ouvidos do Senhor, não. Ele nem ouve. E nós fazemos muitas orações assim. Sejam sinceras, eu já fiz. Senhor, porque eu não sou como aquela mulher que vive falando isso assim, assado, virou e mexeu. Eu sou diferente, eu faço diferente. Deus não escuta, não. O que pode travar um milagre? A falta de fé. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. O pecado não confessado. Está lá em Isaías 59, versículo 2. Motivos errados. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Falta de perdão em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Desânimo e desistência em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Como fazer uma oração que destrava milagres? Número 1, entre com fé na presença do Senhor. Acredite antes de ver. Número 2, seja específico. Diga a Deus exatamente o que você precisa. Número 3, ore com o coração. Não decore frases. Derrame a sua alma. Número 4, confesse e limpe o coração. O perdão destrava o céu. Número 5, use a palavra. Ore com base nas promessas de Deus. Número 6, declare e profetize. Abra a boca com autoridade espiritual. Eu nem sabia que tinha, mas eu assim fiz sobre a vida do meu filho. E Deus me deu o menino como eu pedi, como eu sonhei, como eu desenhei, como estava no meu coração. Número 6, profetize, declare e profetize. Abra a boca com autoridade espiritual. Número 7, finalize confiando e descanse na soberania de Deus.
Quando você descansa, você crê que Deus ouviu a sua oração, recebeu e que, no momento certo, Ele vai fazer acontecer. Uma aplicação na prática, Deus não está em silêncio. Ele está esperando você orar de verdade. Ouviu, mãe? Ele não está em silêncio, ele está te esperando orar de verdade. Você precisa aprender a orar de verdade. Deus está te ensinando a orar de verdade. Perguntas para reflexão, para a gente parar para pensar. Que tipo de oração você tem feito ultimamente? Essas orações são o quê? Reclamando? São oração o quê? Como é que é isso? Existe algo que pode estar travando o seu milagre? Se você não sabe o que é, pergunte para Deus. Você tem orado com fé ou apenas por costume? Isso é um problema seríssimo. A gente cair na mesmice, no costume. Bom? Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo? Pois. Repitam as palavras em nome de Jesus. Senhor, ensina-nos a orar como Ana, como a viúva insistente, como Jesus no Getsêmani. Dá-nos fé para crer, persistência para não desistir, humildade para reconhecer nossa dependência e sabedoria para nos alinhar com a tua vontade. Destrava os milagres que estão em tuas mãos e faz em nós o teu querer. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. A nossa declaração para o mês de abril: em abril, minha saúde é restaurada, aleluia. Minha mente se renova e minhas realizações refletem o cuidado e a força de Deus em minha vida. Amém e amém. Glória a Deus.